Olá, pessoas! Hoje eu vou falar de um assunto igual, mas diferente a um outro vídeo que eu já fiz, que é sobre a demência causada pelos quimioterápicos. E eu fiz um relato, tem um vídeo aqui que eu fiz um relato, e depois de uma semana que a demência me fez fazer várias coisas erradas, eu fiz um relato, sem roteiro, sem nada, ele tá aqui no canal, eu vou deixar linkado na descrição e nos cards, se você ainda não assistiu. Eu nem ia gravar vídeo hoje porque estou muito cansada, mas eu cheguei aos 100 inscritos no YouTube. É claro que tem um monte de gente que tem milhões de inscritos, mas vamos combinar, eu sou basicamente uma Maria Ninguém e 100 inscritos. Por favor, 100 inscritos, curtam esses vídeos, comentem, compartilhem. É isso, vamos lá. Então, eu descobri que essa demência tem um nome, tem um termo específico para ela, que é o chemobrain, é em inglês, e significa literalmente cérebro de quimioterapia, ou cérebro quimioterápico, mas o termo em português é nevoeiro quimioterápico. Só que isso é uma coisa assim, eu só descobri depois de 3 anos, que eu tava nessa vida de ser burra, que eu descobri que tem um termo para isso. Porque no começo, uma médica falou que para eu jogar joguinho, um médico falou que podia ser da quimioterapia, e depois um médico falou para mim que não tinha nada a ver com transplante. Quando eu falo assim, um médico, depois outro médico, é porque na equipe de ITMO tem vários médicos e como é um hospital escola, tem vários residentes também. Então, cada vez que você vai lá, tem um residente diferente que te atende, às vezes é o mesmo médico, às vezes não. Esse médico específico falou que isso não existia, que ele estava lá fazia 1000 anos, que ele nunca tinha visto isso acontecer com um paciente transplantado. E aí, eu achei que eu tava ficando louca, né? Além de burra, achei que eu estava ficando louca porque estava criando dificuldades na minha cabeça, dificuldades que não existiam. Fora o médico que escreveu o laudo pra mim dizendo que eu era demenciada, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, é que eu já peguei 2 laudos de 2 médicos diferentes que escreveram demenciada no meu laudo. Só que eles ficam meio constrangidos com a palavra. Então, toda vez que eles vão escrever demenciado no laudo, eles falam assim, olha, eu vou escrever aqui demenciado, mas é porque esse é o nome da coisa. Eu falei, tudo bem, não tem problema, eu sei que é. E eu fiquei imaginando, será que alguém já ficou muito bravo com essa palavra no laudo? Só pode, né? Pra ter, eu sei lá, muito esquisito. Eu sei que eu fui, e aí o médico falou assim, pra mim que isso não tinha nada a ver, blá, 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 delicadamente, parecia coisa de mula, me mandou no nutrólogo, fui no nutrólogo, nada mudou. E aí depois de mais ou menos 1 ano nesse negócio de que não tem, uma médica falou pra mim que tem sim, que é muito normal, que acontece com vários pacientes, com a maioria inclusive dos pacientes pós-transplantados. E aí, né, ufa, pelo menos, não estou louca. Burra estou, não estou louca. E eu continuei jogando joguinhos, eu não conseguia ler, não conseguia entender absolutamente nada. Você sabe quando você fica lendo várias vezes o mesmo trecho e não sai do lugar? Então, é o tempo todo. E eu percebi que houve uma melhora no primeiro ano, mais ou menos, depois que eu descobri esse problema, eu senti uma melhora. Eu consigo reler livros. Ainda tenho dificuldade com livros novos. Quanto mais complexos, mais difícil. Se tiver mais de uma linha temporal ou se tiver mais de um narrador, qualquer complicação eu já não entendo. Dark está completamente fora da minha lista porque eu não consegui entender nem a sinopse. Minha irmã falou assim, vou te explicar como é que é. E ela explicou, eu falei, tá, não vou assistir porque eu não entendi nem a sua explicação. E aí, depois de 3 anos, eu descobri esse termo chemobrain que ninguém conhece.
Ninguém conhece. Eu já perguntei para psiquiatra, já perguntei para neurologista, já perguntei para psicólogo. Para todos os profissionais que eu já perguntei, a resposta foi invariável. Nunca ouvi falar. Os estudos que eu encontrei na internet estão, a maioria, em inglês, estudos científicos mesmo, porque tem alguns artigos que as pessoas escrevem baseados, mas estudos científicos são todos em inglês e a maioria está em revistas que você tem que assinar ou então ser membro do conselho daquela profissão para conseguir acessar. Não tem, obviamente. Mas toda vez que eu vou no médico, eu levo vários impressos, falo assim, ó, toma, leva pra você. Eu tô enroscando demais, eu não vou começar de novo porque eu tô muito cansado. Vai assim mesmo. Então tá, a descrição geral diz que Chemobrain é um prejuízo cognitivo após a quimioterapia. Acontece com a maior parte dos pacientes, tem graus diferentes de comprometimento cognitivo. Alguns estudos sugerem que o grau de comprometimento pode ter a ver com a toxicidade da quimioterapia ou tempo de quimioterapia. E também alguns pacientes se recuperam totalmente, alguns não se recuperam ou demoram muito tempo para se recuperar. No meu caso, estou aqui às vésperas de fazer 5 anos de transplantada, estou acabando o período de remissão, mas continuo bem lerda e inclusive percebi uma recaída nos últimos 3 meses. A minha atenção está muito menor, a concentração, o tempo que eu consigo focar em alguma coisa está muito menor. E eu esqueço muito as palavras que eu vou falar, ou principalmente para nomear objetos. Tipo, tá no micro-ondas, e aí eu não lembro a palavra micro-ondas, e aí eu falo, tá ali no trem que esquenta. Desse jeito. Então, eu peguei um dos estudos que tinha assim, os sintomas para eu poder ver qual que eu tinha, e eu tinha todos. Mas os principais sintomas, se você que fez transplante, que fez quimioterapia, que convive com alguém transplantado ou em tratamento quimioterápico, reconhecer alguns desses sintomas, saiba que pode ser isso. Lapsos de memória, que é esquecer coisas que geralmente você não tem problema para lembrar. Problemas de concentração, falta de foco ou capacidade de concentração por um período muito curto. Dificuldade de multitarefa, não dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque invariavelmente as coisas vão dar errado. Vai dar ruim, é sério. Problema em aprender coisas novas, pensamento e processamento lento, dificuldade em lembrar palavras, problemas de memória de curto prazo, problemas de memória visual, desorganização. Isso basicamente me retrata. Sou eu aqui, em sintomas. Não tem exatamente uma causa específica. Nenhum estudo, pelo menos, conseguiu apontar uma causa específica, um remédio específico, um protocolo específico. Eu sei que dos medicamentos que eu usei para o condicionamento, o busulfano era o mais tóxico. Não sei quais eram os outros. E aí tem alguns fatores que contribuem, que é um tratamento de câncer, seja ele quimio, rádio ou imunoterapia, problemas hormonais, problemas de sono, tratamentos quimioterápicos em idade quando o cérebro ainda está em desenvolvimento. E um dos fatores na lista era transplante de medula óssea presente. O que é importante? Meu neurologista fala para mim que eu tenho que aprender a lidar com a pessoa que eu sou agora, que eu tenho que respeitar as minhas limitações. Eu já disse para várias pessoas, eu não sei se eu já falei aqui em algum vídeo, que eu acredito, acho que já falei, eu acredito que a maior força que uma pessoa pode ter é reconhecer e respeitar as suas fraquezas, respeitar os seus limites, entendê-los.
Só que tem um problema sério nessa questão, é que as outras pessoas continuam esperando que você faça as coisas como você fazia antes, que você tenha a mesma capacidade, que você funcione da mesma forma, e não é assim. Então, se você conhece alguém que tem alguma coisa parecida com isso, por favor, não fique esperando que ela vai ser a pessoa de antes. Não é. A gente foi no inferno e voltou. Quimioterapia é ruim pra caramba. Não tem como essa pessoa ser a mesma. E aí eu encontrei um artigo que dizia algumas coisas que são para os pacientes mesmo. Mas eu acho válido para não só para os pacientes, mas para todas as pessoas que estão ao redor dos pacientes. E a primeira coisa é que sim, isso é real, não é coisa da sua cabeça, não importa se o seu médico é um desinformado, não importa se ele é grosso, não importa se ele é estúpido, não importa se ele ignora suas queixas. Se você tem um médico desse tipo, procure outro médico, porque isso realmente existe, isso acontece, você não está ficando louco, você não está perdendo a razão, não está imaginando coisas, se bem que em algumas coisas alguns casos mais graves podem ter alucinações, mas geralmente não. Então, é real, isso é real. Não fica enchendo o saco da pessoa que esqueceu. Ela simplesmente não queria esquecer. A gente não usa isso como desculpa. Quando eu falo que eu não lembro, eu não estou fingindo que não lembro, porque não quero falar sobre o assunto, porque não quero cumprir uma promessa que fiz, porque eu não lembro mesmo. Não estou louco, não estou exagerando. Às vezes, quando você fica muito frustrado, porque não consegue fazer uma coisa, você está na frente de uma coisa assim, ó. Você sabe que sabia fazer aquela coisa e agora você não consegue mais. Isso é extremamente frustrante. E às vezes a gente reage, eu pelo menos reajo de uma forma, eu meio que dou uma surtada. A gente não tá exagerando, é ruim mesmo. É como ter um capacete de névoa na cabeça que não dá para tirar. E isso tem a ver com aquela história do nevoeiro quimioterápico, mais ou menos assim. A resposta está na sua frente, aqui, ó, no seu nariz, mas você não consegue perceber. É vexatório ouvir, você já disse isso. Porque, obviamente, a gente não lembra o que falou. Eu escuto isso o tempo todo. Mas eu meio que não tenho vergonha disso, porque geralmente minha irmã fala assim, você já falou isso. Ou às vezes, antes de eu contar uma história, eu pergunto, eu já contei o que aconteceu com, e aí conto ou não, dependendo da resposta. Uma coisa que eu pergunto muitas vezes a mesma coisa. Meu cunhado tem uma paciência de Jó e ele me explica várias vezes a mesma coisa. Ele já falou para mim sobre o marxismo, ele já falou para mim sobre a mais-valia, ele já falou para mim várias coisas sobre o entendimento político-financeiro. Eu não lembro nada. Eu entendo, às vezes eu não entendo. Às vezes eu entendo o que ele fala, mas eu não lembro. Eu só lembro naquela hora, no outro dia eu já esqueci. E aí eu pergunto de novo. Não é engraçado, é frustrante e assustador. Principalmente quando você não tem certeza que você está no lugar onde você devia estar ou que você sabe onde é que você está. Ainda bem que eu não dirijo. Não só por isso, né? Porque eu já teria matado alguém também, mas eu ia me perder assim o tempo todo. E você precisa aprender a conviver com a pessoa que tem isso, porque isso não vai passar assim, não vai acabar amanhã, vai demorar e às vezes não vai passar totalmente. Então é preciso exercitar a paciência, que é uma coisa que eu não sei fazer. E é mais frustrante para mim do que para você, com certeza. Não importa o tanto de raiva você fique, porque eu esqueci alguma coisa, porque eu não fiz o que eu prometi, porque eu estou contando uma história de novo. Eu sempre vou ficar com mais raiva.
porque eu tenho essa tendência a ficar irada muito fácil. Eu preciso gravar um vídeo desse falando sobre isso com a minha irmã, porque ela tem vários exemplos, porque ela tem memória, né? Então ela lembra de várias coisas. Eu lembro de algumas coisas porque eu escrevi várias coisas para poder ir na consulta com a psicóloga. Então eu já deixei o tanquinho enchendo de água por várias horas, eu já deixei a geladeira aberta, eu já deixei o fogo ligado com a panela cozinhando, eu já deixei o gás ligado sem o fogo estar aceso. Eu já tomei remédios errados, apesar do aplicativo aparecer na tela assim, ó, o nome do remédio e a quantidade. Eu tomei remédio errado ou tomei 2 vezes a mesma dosagem de medicamento. Eu sei que eu já perguntei pro meu cunhado o que significa PET, que é alguma coisa que ele faz lá na UFMT, várias vezes. Mas eu não tenho a menor ideia do que significa. Da próxima vez que a gente estiver conversando e ele falar PET, eu vou ter que perguntar de novo o que significa PET. Não sei. Eu não reconheci uma vez. Eu estava na triagem da Unimed e eu perguntei pra mulher que aparelho que era, o que é aquilo que tem ali naquela parede, porque eu não estava reconhecendo qual que era o aparelho, que exame que aquilo fazia. E aí ela falou pra mim assim, a cortina? E eu quis sumir, mas não consegui porque não sou uma bruxa, infelizmente. Eu já falei com uma criança aleatória, achando que era meu sobrinho. Falei pra ele assim, vai lá no carro do vovô, o vovô tá chupando sorvete, vai lá que ele te dá. Não era meu sobrinho. E aí essas coisas, eu já comprei livros, mesmo livro 3 vezes, já comprei o mesmo livro 2 vezes. Nas compras de presente de Natal eu comprei 2 vezes a mesma camiseta. E essas coisas que acontecem o tempo todo, porque tipo... Você falou isso, Josiane. Eu nem pergunto mais falei. Eu falo assim, quando? Porque eu não lembro. Então, gente, é isso. Chemobrain. Nevoeiro quimioterápico. Eu acho muito importante que a gente possa espalhar esse termo e o que ele significa para que os pacientes não se sintam totalmente desamparados em termos médicos. Porque ninguém entende, o médico não entende, ninguém aceita, e aí você imagina o que acontece no INSS, eles não estão nem aí, né? Então, esse é um conhecimento que precisa ser difundido. Então, por favor, curta esse vídeo, compartilha. E se você tem alguma dúvida sobre essa situação, deixa aqui nos comentários para eu resolver. Não, eu não estou resolvendo nem os meus problemas, para eu responder o que eu souber. E é isso por hoje. Eu preciso tomar um banho e deitar, que estou cansada. Então, tchau.